O crepúsculo de um império de 1000 anos chegava ao fim e a atenção do mundo se voltava para os homens que o lideraram. Mas, nas sombras, estavam suas esposas, que haviam brindado a vitórias em mansões roubadas enquanto a Europa sangrava. Agora, com a derrota batendo à porta, elas não tinham mais para onde correr. Seus maridos estavam mortos ou capturados e o que se seguiu foi uma cascata de suicídios, prisões e interrogatórios. As últimas horas delas seriam tão brutais quanto o regime que um dia serviram. Na última semana de abril de 1945, Berlim era a imagem do caos absoluto. O Exército Vermelho avançara profundamente pela cidade e a artilharia martelava os prédios a cada poucos minutos, mantendo o céu constantemente velado pela fumaça. Bairros inteiros jaziam em ruínas. Água, eletricidade e comida eram memórias distantes para os civis alemães, que se escondiam em porões ou tentavam uma fuga impossível. Simplesmente não havia mais lugar seguro. No coração de Berlim, sob o jardim da chancelaria do Reich, jazia o Führerbunker. Era neste abrigo subterrâneo que Adolf Hitler e seu círculo mais íntimo haviam se refugiado. A estrutura fora projetada para sobreviver ao apocalipse, com paredes espessas e corredores estreitos. Dividido em pequenos quartos e escritórios, o complexo era iluminado por lâmpadas fracas e o ar era úmido, pesado com a fumaça de cigarros. Lá dentro, todos sabiam que o fim estava próximo. Adolf Hitler permanecia recluso na parte inferior do bunker, seu comportamento cada vez mais errático e volátil. Ele raramente dormia, explodia em fúria contra seus generais e recebia relatórios que apenas confirmavam a derrota esmagadora da Alemanha. O clima entre sua equipe era de pura tensão. As pessoas sussurravam pelos cantos e a cada estrondo vindo da superfície, o medo se aprofundava, anunciando que o tempo estava se esgotando para todos. No silêncio sufocante do bunker, cada som vindo de cima era um presságio. As paredes de concreto tremiam com a artilharia distante, um lembrete constante de que o fim se aproximava, metro a metro. Em 29 de abril de 1945, em meio ao caos, Hitler se casou com Eva Braun numa cerimônia breve e sombria. Eva, sua companheira por muitos anos, havia permanecido em grande parte longe dos olhos do público durante a guerra. A união foi testemunhada por poucos assessores, incluindo Joseph Goebbels e Martin Bormann. Naquela mesma noite, ele ditou seu testamento final. A rendição era impensável. Ele culpou a derrota da Alemanha pela traição de seus próprios oficiais e jurou que não seria capturado vivo. Na tarde seguinte, em 30 de abril, Hitler e Eva se retiraram para seu escritório particular. Eva engoliu uma cápsula de cianeto. Hitler então disparou com uma pistola contra a têmpora direita. Seus corpos foram descobertos logo depois por seus auxiliares. Seguindo suas ordens, os cadáveres foram enrolados em cobertores, levados para o jardim e queimados com gasolina. Os soviéticos já estavam a poucos metros de distância e o cheiro de pólvora pairava denso no ar. Mas o horror não terminava ali. Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda Joseph Goebbels, também estava no bunker. Ela havia chegado semanas antes com seus 6 filhos, com idades entre 4 e 12 anos. Magda sempre demonstrou uma lealdade fanática a Hitler. Ela acreditava que a vida após ele não valeria a pena ser vivida, nem para ela, nem para seus filhos. Mesmo enquanto Berlim desmoronava sobre eles, Magda mantinha os filhos limpos e os vestia impecavelmente todos os dias. Ela tentava criar uma sensação de calma, embora estivessem cercados pelo medo. Alguns funcionários do bunker se apegaram às crianças e brincavam com elas, mas todos sabiam o que provavelmente estava por vir. Na noite de 1º de maio de 1945, Magda e Joseph tomaram sua decisão final. Com a ajuda do médico pessoal de Hitler, o SS Dr. Ludwig Stumpfegger, as crianças receberam primeiro um sedativo para dormir. Quando estavam inconscientes, Magda colocou uma cápsula de cianeto na boca de cada criança e a esmagou. Todos os 6 filhos morreram em suas camas, deitados lado a lado nos pequenos dormitórios do bunker. Mais tarde, naquela noite, Joseph e Magda subiram para o jardim. Joseph atirou na cabeça da esposa e depois virou a arma contra si mesmo.
Seus corpos foram encontrados pela equipe do bunker e rapidamente queimados perto do mesmo local onde Hitler e Eva Braun haviam sido cremados no dia anterior. A essa altura, as tropas soviéticas estavam a poucos passos. Os sons de tanques e tiros eram tão próximos que as paredes do bunker tremiam. A Wilhelmstrasse, a rua principal do lado de fora, estava repleta de veículos destruídos e escombros. Os poucos que ainda estavam no bunker não tinham contato com o mundo exterior. Os telefones não funcionavam mais e os rádios estavam silenciosos. Os suprimentos estavam acabando, a comida era escassa e o ar se tornava difícil de respirar. Alguns oficiais falavam em tentar uma fuga, enquanto outros esperavam em silêncio. Muitos já haviam tomado cianeto ou atirado em si mesmos. O bunker, antes construído para proteger os líderes da Alemanha, havia se tornado uma tumba. Na superfície, as forças soviéticas hastearam sua bandeira sobre o prédio do Reichstag em 2 de maio, marcando a queda simbólica de Berlim. A essa altura, a maior parte do círculo íntimo de Hitler estava morta, desaparecida ou capturada. À medida que a notícia se espalhava, uma onda de suicídios e fugas começou a varrer o país entre generais, oficiais da SS e também entre suas esposas. À medida que o Terceiro Reich ruía, o colapso não se limitava às linhas de frente. Nas casas e nos círculos íntimos dos oficiais, um pânico silencioso se instalava entre suas esposas e o medo assumia formas muito pessoais. No sul da Alemanha, Lina Heydrich, a viúva do notório oficial da SS assassinado em Praga em 1942, sentia o chão desaparecer sob seus pés. A morte do marido lhe garantira uma pensão do governo, uma casa imponente e conexões políticas poderosas. Mas em maio de 1945, esse mundo de privilégios se transformara em uma armadilha. Ela temia a vingança da resistência tcheca e a aproximação das forças soviéticas. Movida por um pânico calculado, Lina destruiu pilhas de documentos particulares, cartas e arquivos que ligavam seu marido às operações da SS e da Gestapo. Com as cinzas do passado ainda no ar, ela pegou seus filhos e fugiu para a remota ilha de Fehmarn, no norte, na esperança de se dissolver no anonimato. Enquanto isso, na cidade portuária de Kiel, a liderança remanescente da marinha alemã se desintegrava sob o peso da derrota. Em 3 de maio, o general Hans-Georg von Friedeburg, comandante da Kriegsmarine, rendeu formalmente a frota às forças britânicas. A notícia se espalhou como fogo. Horas depois, sua esposa, uma mulher cujo nome jamais constaria nos registros públicos, tirou a própria vida. O método exato se perdeu na história, mas sua morte foi um fato sombrio, confirmado por oficiais britânicos. Ela simplesmente não suportou a realidade de que o mundo que conhecia havia acabado. 20 dias depois, em 23 de maio, ao saber que seria entregue a investigadores de crimes de guerra, o próprio von Friedeburg seguiria o mesmo caminho. Mas nem toda esposa escolheu a morte como saída. Em Stendal, a nordeste de Magdeburgo, tropas americanas prenderam Margareta Speer, esposa do ministro de armamentos de Hitler. Embora não tenha sido ferida ou acusada formalmente, a seriedade da prisão era inegável. Os soldados a separaram de seus filhos, vasculharam sua casa e a submeteram a longos interrogatórios. Eles queriam saber tudo o que ela vira e ouvira. Durante a maior parte do tempo, Margareta se refugiou no silêncio. Ela sobreviveu, mas sua vida, a partir daquele instante, jamais seria a mesma. E por toda a Alemanha, cenas como essa se repetiam em uma escala assustadora. Em cidades como Demmin e Neustrelitz, e em bairros inteiros de Berlim, milhares de civis tiraram a própria vida. Apenas em Demmin, cerca de 900 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram em questão de dias. Alguns se afogaram nas águas frias do rio Pine. Outros recorreram a veneno, a facas ou ao fogo. O pavor da chegada dos soldados soviéticos, alimentado por rumores de violência e vingança, era mais forte que o instinto de sobrevivência. Para as esposas dos oficiais nazistas, o suicídio era mais do que uma fuga da punição. Era um ato final de lealdade distorcida. Algumas acreditavam ter falhado com Hitler e com o Reich. Outras haviam abraçado a ideologia com tanta força que a vida sob a ocupação aliada parecia insuportável.
Em suas mentes, a rendição significava desgraça e um julgamento, a vergonha pública. Estar ligada à elite nazista, mesmo que apenas pelo casamento, era o suficiente para selar o destino de uma pessoa. Em alguns casos, esposas imploravam para que seus maridos as matassem. Em outros, agiam sozinhas. Em cidades onde a SS governou por anos, famílias inteiras morreram juntas. Ao final da primeira semana de maio, a Alemanha se tornara uma terra de valas comuns, preenchidas não apenas por vítimas de bombas ou combates, mas pelo suicídio. Cada sepultura contava uma história diferente, algumas de culpa, outras de medo, e muitas de uma lealdade cega a um regime que já havia desmoronado. Quando os canhões finalmente se calaram na Europa, um silêncio inquietante pairou sobre as ruínas. A rendição oficial da Alemanha, em 8 de maio de 1945, não trouxe a paz, mas o início de uma caçada implacável pela justiça. Enquanto as potências aliadas procuravam por oficiais nazistas e membros da SS, seus olhares se voltaram para as sombras, para as mulheres que haviam compartilhado suas vidas. Muitas delas, que viveram em meio ao luxo da guerra, foram encontradas em lares remotos, castelos isolados ou vilarejos nas montanhas. Para os investigadores, elas não eram apenas esposas, eram peças-chave que poderiam desvendar os segredos mais profundos do regime. Mesmo que não tivessem cometido crimes diretos, sua proximidade com o poder as tornava testemunhas perigosas. E para algumas, o fim da guerra era apenas o começo de seu próprio acerto de contas. Uma das primeiras a sentir o peso dessa nova justiça foi Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, o antigo vice de Hitler, que definhou como prisioneiro britânico desde seu voo malfadado para a Escócia em 1941. Ilse, no entanto, permaneceu na Alemanha, movendo-se com desenvoltura nos círculos nazistas. Ela frequentava reuniões, apoiava instituições de caridade do partido e mantinha uma correspondência fiel com o marido aprisionado. No final de maio de 1945, tropas americanas a localizaram no sul da Baviera. Embora não fosse acusada de crimes de guerra, os oficiais aliados viam nela uma defensora convicta e irredutível da ideologia nazista. Após sua libertação, Ilse Hess foi banida da vida pública, uma sombra silenciada, vigiada de perto. Seu crime, ao que parecia, não fora de ação, mas de uma lealdade inabalável a uma causa derrotada. Enquanto isso, nos Alpes austríacos, outra figura do regime estava prestes a cair. Em junho de 1945, soldados aliados invadiram o castelo Fischhorn e prenderam Emmy Göring, esposa de Hermann Göring. Durante a guerra, Emmy vivera como a realeza. Vestia as roupas mais finas, participava de cerimônias ao lado de Hitler e habitava mansões repletas de arte e mobília de valor incalculável. Com sua prisão, o castelo de cartas desmoronou. Seu marido se rendeu logo em seguida, destinado ao tribunal de Nuremberg. Emmy foi levada para um centro de detenção, separada de sua filha por meses, enquanto seus bens eram confiscados. Aqueles que antes a reverenciavam, agora a ignoravam ou a chamavam de criminosa. Quando foi libertada em 1948, ela não era mais um símbolo de elegância, mas uma lembrança viva de um regime terrível, condenada a uma existência silenciosa em Munique. A teia da investigação se estendia, alcançando figuras menos conhecidas, mas igualmente importantes. Foi o caso de Elsa von Greifenberg, esposa do general da SS Karl Wolff. Seu marido, um colaborador próximo de Himmler, havia secretamente negociado a rendição das tropas alemãs no norte da Itália com oficiais americanos, na chamada Operação Sunrise. Por causa dessa conexão, os aliados acreditavam que Elsa poderia ter conhecimento de detalhes cruciais. Ela foi presa em junho de 1945 e, durante os interrogatórios, insistiu que jamais se envolveu com política, dedicando-se apenas ao lar. Contudo, documentos revelaram sua presença em inúmeros eventos da SS e sua amizade com esposas de outros altos oficiais. Embora não tenha sido acusada, suas propriedades foram confiscadas e ela foi proibida de retornar à sua antiga vida. Após a libertação do marido, que escapou da execução por sua cooperação,
o casal viveu discretamente na Baviera. O silêncio que compraram era um privilégio, mas também o preço de um passado que jamais poderiam apagar por completo. Com o fim da guerra, um silêncio pesado caiu sobre a Europa. Mas para algumas mulheres, a batalha estava apenas começando, longe dos campos de batalha e dentro de muros de arame farpado. No verão de 1945, os campos de detenção dos aliados transbordavam com um tipo específico de prisioneira: esposas, irmãs e filhas dos líderes nazistas. Elas vinham de todos os cantos da Alemanha e da Áustria, arrancadas de bases militares ou de retiros luxuosos nas montanhas, como o Berghof, onde Hitler era um visitante frequente. Ali, enfrentavam dias intermináveis de interrogatório. Os oficiais queriam saber tudo: o que viram, o que sabiam, e se ajudaram a esconder pessoas ou tesouros do regime. Os aliados estabeleceram uma vasta rede de campos de internamento por toda a Alemanha ocupada. Os americanos em Augsburg e Regensburg, os franceses em Metz e Estrasburgo, os britânicos na Baixa Saxônia. Dentro desses muros, a vida era austera e impessoal. As mulheres eram forçadas a usar roupas simples, a comer rações básicas e a obedecer ordens militares sem questionar. Algumas eram mantidas em confinamento solitário, enquanto outras dividiam celas com estranhas, proibidas de qualquer contato com suas famílias. Nem todas haviam participado diretamente dos crimes do regime, mas a maioria desfrutou dos privilégios que a proximidade com o poder lhes conferia. Muitas viveram em mansões suntuosas, confiscadas de famílias judias, e eram servidas por criadas que, na verdade, eram prisioneiras. Enquanto a guerra devastava a Europa, elas frequentavam concertos e bailes de gala, imersas numa bolha de luxo e negação. Agora, o som da música havia sido substituído pelo eco de portas de cela se fechando. Mesmo para aquelas que foram libertadas após alguns meses, a punição continuava de outras formas. Elas foram privadas de direitos fundamentais, proibidas de votar, de lecionar ou de ocupar cargos públicos. Algumas não podiam mais possuir terras ou administrar negócios, e muitas sequer tinham permissão para deixar seus distritos. Seus nomes constavam em listas negras e elas viviam sob a vigilância constante da nova polícia alemã ou das forças aliadas. Antigos amigos agora viravam o rosto nas ruas. Elas perderam suas casas, seu status social e, em muitos casos, a custódia de seus próprios filhos. A antiga vida de opulência e poder não era mais do que uma memória distante. Para elas, a rendição da Alemanha não significou liberdade, mas o início de um longo e solitário exílio em sua própria terra. Quando o Exército Vermelho marchou sobre as ruínas do Reich, a vingança tinha um rosto pessoal. E, em muitos casos, esse rosto pertencia às esposas e aos filhos dos líderes nazistas derrotados. Para os soldados soviéticos que haviam testemunhado a devastação em sua terra natal, a raiva era uma ferida aberta. Eles não viam essas mulheres apenas como esposas de homens poderosos, mas como símbolos vivos de cada atrocidade cometida pelos nazistas. A punição, portanto, seria dura, íntima e implacável. Em Königsberg, na Prússia Oriental, Hedwig Rosenberg sentiu o chão tremer com a chegada do Exército Vermelho. Esposa de Alfred Rosenberg, o principal ideólogo do partido e arquiteto das políticas raciais, seu destino estava selado. Capturada em maio de 1945, ela foi transportada para o leste para uma prisão soviética além da Polônia. Seu marido já estava sob custódia americana, mas para os soviéticos, a rendição dele não era suficiente. Lançada em uma cela congelante com pouca comida e sem cuidados médicos, o objetivo era claro: quebrá-la. Por mais de 2 anos ela viveu sob vigilância constante, uma sombra em um mundo que já não a reconhecia. Quando finalmente foi libertada em 1947, não havia lar para onde voltar. Königsberg, a cidade que conhecia, havia sido apagada do mapa, renomeada como Kaliningrad pelos seus captores. Em cidades e vilarejos ocupados pelos soviéticos, a humilhação era um espetáculo público. Esposas, secretárias e até parentes de oficiais da SS eram arrancadas de suas casas.
eram forçadas a marchar pelas ruas, expostas à fúria de civis que haviam perdido tudo na guerra. Algumas tinham suas roupas rasgadas e os cabelos raspados diante da multidão. Outras eram agredidas, chutadas e cuspidas antes de serem entregues aos guardas soviéticos. Esses atos de retaliação não vinham de ordens militares formais, mas em muitas áreas eram silenciosamente permitidos. Não havia espaço para simpatia. No tratamento que recebiam nas prisões soviéticas, elas não eram consideradas prisioneiras de guerra, mas inimigas. Às vezes, eram odiadas com uma intensidade ainda maior do que os homens que já haviam morrido. No caos da Europa do pós-guerra, seus direitos foram simplesmente ignorados e muitas desapareceram dos registros oficiais para sempre. Enquanto a justiça das ruas e dos gulags seguia seu curso implacável, uma outra forma de acerto de contas, mais metódica e televisionada, começava a tomar forma dentro do tribunal. Enquanto os horrores do Terceiro Reich eram expostos no Tribunal de Nuremberg, um outro tipo de julgamento acontecia nas sombras, longe das câmeras. Nos arredores da cidade, em edifícios vigiados, as esposas dos réus viviam seu próprio veredito silencioso. A esposa de Hermann Göring, M., encontrava-se em uma casa segura, não muito longe dali, sob a vigilância incessante de guardas americanos. Ela implorou repetidamente para visitar o marido, mas o acesso à prisão lhe foi sempre negado. Às vezes, coberta por roupas escuras e óculos de sol, ela caminhava perto do tribunal, uma figura anônima tentando romper a distância imposta, invisível aos olhos dos repórteres e do público. Suas cartas para Göring raramente chegavam ao destino, barradas pela censura ou simplesmente perdidas no sistema. A notícia de sua sentença de morte, em 1º de outubro de 1946, nunca lhe foi comunicada oficialmente. Ela só soube do veredito quando a morte dele já era um fato consumado, após ele ingerir cianeto em sua cela na noite anterior à sua execução marcada para 15 de outubro. Em um local próximo, Margareta, a esposa de Heinrich Himmler, também estava detida, submetida a interrogatórios frequentes. Apesar de seu marido já ter cometido suicídio em maio de 1945, os aliados a consideravam uma testemunha crucial. Mesmo diante das evidências dos crimes da SS apresentadas no tribunal, ela insistia que seu marido fora um bom homem, uma convicção que os investigadores achavam difícil de acreditar. Em declarações escritas, ela negou qualquer conhecimento sobre campos de concentração ou execuções. Após meses de vigilância, ela foi libertada no início de 1946, mas a liberdade trouxe um novo tipo de prisão. Ameaças de civis alemães e grupos antinazistas a forçaram a desaparecer da vida pública, adotando um novo nome. Sua morte, em 1967, passou sem obituário nem reconhecimento, um eco silencioso de uma vida apagada pela história. A experiência de Margareta Speer, no entanto, tomaria um rumo ligeiramente diferente. Seu marido, Albert Speer, foi um dos poucos réus a admitir culpa parcial, aceitando a responsabilidade moral pelo uso de trabalho forçado. Com sua sentença de 20 anos na prisão de Spandau, um encontro breve e formal foi permitido. O encontro foi rigidamente controlado. Ela não pôde levar os filhos nem discutir política. Assim que a sentença foi confirmada, Margareta retornou para casa, onde enfrentou a tarefa de criar seus filhos sozinha, sob o estigma constante de ser casada com um dos conselheiros mais próximos de Hitler. Por vários anos, suas atividades foram monitoradas e ela viveu com recursos limitados. Mesmo após a libertação do marido em 1966, e enquanto ele publicava livros que o traziam de volta à notoriedade, Margareta permaneceu nas sombras. Ela evitou eventos públicos e nunca falou com a imprensa, um voto de silêncio que só foi quebrado por sua morte em 1987. O som dos martelos dos juízes em Nuremberg ecoou por uma Alemanha em ruínas, mas um tipo diferente de julgamento estava apenas começando. Para as esposas dos líderes nazistas, a derrota não significou o fim do sofrimento, mas o início de uma longa e sombria penitência social.
Com o fim dos julgamentos em 1946, essas mulheres despertaram para uma realidade brutal. A Alemanha estava dividida, suas cidades eram esqueletos de pedra e aço, e a sobrevivência diária era uma luta até para o cidadão comum. Mas para as mulheres ligadas à elite do Reich, o fardo era ainda mais pesado. Os antigos privilégios haviam se transformado em estigma, e seus nomes agora abriam portas apenas para o desprezo. Rejeitadas pelos vizinhos, com empregos negados e envoltas em uma névoa de suspeita, suas reputações as precediam como uma sombra. Elas precisavam encontrar um meio de subsistir em uma nação que ansiava por enterrar o próprio passado que elas representavam. Para muitas, o futuro era uma tela em branco, manchada pela história. Lina Heydrich buscou refúgio na remota ilha de Fehmarn, onde comprou uma casa de fazenda e a transformou em uma pequena pousada. Mas o isolamento da ilha não a protegeu de seu nome. Os moradores locais sabiam exatamente quem ela era, e o silêncio que a recebia era uma forma de condenação. Seus filhos sentiram o peso desse legado na escola, onde o escárnio e a exclusão se tornaram parte de sua rotina. Longe de se calar, Lina passou décadas defendendo a memória do marido. Em entrevistas concedidas nos anos 50, ela tentou remodelar sua imagem, insistindo que ele havia apenas seguido ordens, um servo leal à Alemanha. Ela negava sua responsabilidade pelo Holocausto, mesmo com seu papel central na Conferência de Wannsee. Essa narrativa desafiadora continuou pelas décadas de 60 e 70, sem um traço de arrependimento. Ela faleceu em 1985, agarrada à sua versão da história até o fim. Emmy Göring, antes a primeira-dama do Reich, retornou a Munique sem nada, sem dinheiro, sem casa e quase sem amigos. Os aliados haviam confiscado as vastas propriedades da família, das obras de arte às joias. Sua tentativa de publicar memórias encontrou portas fechadas. Para o mundo, ela era apenas a atriz nazista, um rótulo que a acompanhou por toda parte. Vivendo modestamente em um pequeno apartamento, ela se tornou uma figura fantasmagórica de uma era caída. Sua morte, em 8 de junho de 1973, foi tão discreta quanto sua vida no pós-guerra, sem um funeral público para marcar sua passagem. Já Ilse Hess trilhou um caminho radicalmente diferente. Em vez de se retirar, ela mergulhou de cabeça em círculos de extrema-direita, mantendo uma lealdade inabalável à memória do marido. A partir dos anos 50, sua pena se tornou uma arma em revistas nacionalistas, onde defendia Hitler e retratava Rudolf Hess como um mártir da paz. Ela transformou a exigência pela libertação de seu marido da prisão de Spandau em uma cruzada pessoal, uma luta que ela travou incansavelmente até sua morte em 1995. As histórias de outras esposas ecoavam os mesmos temas de rejeição e pobreza. Algumas tentaram apagar o passado mudando de nome. Outras buscaram o anonimato em vilarejos remotos, esperando que o tempo as esquecesse. Mas para todas elas, o retorno à vida pública era uma porta permanentemente fechada. O peso desse legado, no entanto, não terminaria com elas. A geração seguinte, em sua maioria, escolheu a fuga. Muitos filhos dos líderes nazistas abandonaram seus sobrenomes, uma tentativa de cortar os laços com um passado que não escolheram. Eles se espalharam pelo mundo, buscando um novo começo nos Estados Unidos, no Canadá ou na América do Sul. Enquanto uns poucos quebraram o silêncio em entrevistas ou memórias, a grande maioria optou por uma vida de anonimato, marcada para sempre por uma herança da qual passariam a vida inteira tentando escapar. Ao final do século XX, quase todas as esposas da liderança nazista já haviam partido, e suas mortes passaram praticamente despercebidas. Não houve monumentos nem honrarias, nem uma palavra de simpatia pública. Suas vidas, que começaram no epicentro do poder e do privilégio, terminaram em silêncio, vergonha ou negação obstinada. Para a Alemanha, elas eram as últimas relíquias vivas de um capítulo que a nação estava desesperada para fechar e jamais reabrir.